Muito bem, amados, eu quero saudar a todos os irmãos queridos com a paz do Senhor nesta manhã, começo de tarde. Quem fala com você é o seu irmão em Cristo, Pastor Moraes. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos. Eu quero deixar aqui uma palavra para os nossos amados irmãos que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 19, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este homem chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que quem entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar tudo o que se havia perdido. Amém, amados? Essa palavra para o meu, o teu e para o nosso coração. Palavra de Deus, ela é muito bem clara. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 1 em diante. O propósito desta passagem bíblica é mostrar que a salvação e a transformação chega quando descemos do orgulho e nos rendemos totalmente ao chamado de Jesus. Então nós vemos aqui Zaqueu, um homem que ele não precisava de mais nada, exceto Jesus Cristo na sua vida, pois ele era chefe dos publicanos. Ele era um homem muito rico, ele tinha de tudo, não precisava de mais nada. Mas na sua vida anterior, no seu coração, ele sabia que faltava algo especial para completar tudo aquilo de melhor na sua vida. E ele ouviu falar deste homem chamado Jesus de Nazaré. Ele já tinha ouvido falar
que este homem, por onde passava, vidas eram transformadas. Ele ouviu falar que aonde este homem passava, mortos eram ressuscitados. Ele ouviu falar que por onde este homem passava, cego era restituído a sua visão. Zaqueu ouviu falar que por onde este Jesus passava, o paralítico andava. Este homem, ele ouviu falar que aonde Jesus passava, o morto ressuscitava. Aonde Jesus passava, a água se transformava em vinho. Então, a curiosidade de Zaqueu bateu em seu coração. Então, eu quero ver este homem. Eu quero ter um encontro com este homem, porque algo sobrenatural terá que acontecer em minha vida. Reconheço que algo em mim está errado. Zaqueu, ele reconhecia. O homem e a mulher, ele tem que se policiar e entender que nem só o carro bom, ele tem que entender que não só a casa boa, ele tem que entender não só a chácara, o iate, o navio, o avião, é tudo na vida dele. Ele tem que entender que o dinheiro, por mais que ele tenha, que ele seja um milionário, ele tem que entender que tudo isso não faz com que o homem venha encontrar a sua salvação em Cristo Jesus. Shadadecou de poviamanto nabrianda nebra fúria. Zaqueu era um homem que ele reconheceu a sua falta. Zaqueu era um homem que ele estava reconhecendo que algo estava errado. A palavra, ela vem falando conosco e nos perguntando: o que é que está errado em sua vida? Em que situação, aonde e por que você quer uma mudança na sua vida? Zaqueu, ele viu falar deste homem chamado Jesus e ele não titubeou e ele foi de encontro. Só que havia na frente um obstáculo. Quem era o obstáculo? A multidão. A multidão era o obstáculo que ia fazer com que Jesus ficasse difícil de se achegar a Zaqueu. Mas quando Deus tem um plano e acabou. Quando Deus faz os seus planos, ninguém pode mudar o plano de Deus. Então Zaqueu, ele tem uma ideia. Eu vou subir nesta árvore. E a palavra de Deus diz que aquela árvore, ela é uma árvore braba, cheia de espinho. Cheia de espinho. Eu quero dizer para você, para ter um encontro com Jesus, para ter um encontro com Deus, não é fácil não. Largar o mundão, meu irmão e minha irmã, meu companheiro, amigo ouvinte, não é fácil não. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. E Zaqueu teve coragem, ele disse: nada vai me atrapalhar ter o encontro com este homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz então que ele subiu naquela figueira, uma árvore braba, e então Jesus ia passando, e Zaqueu estava agora olhando para Jesus. Mas eu quero te dizer, antes de Zaqueu olhar para Jesus, há muito tempo Jesus já estava olhando para ele. Quero dizer nesta palavra que Jesus,
Ele está olhando para você, meu irmão. Ele está olhando por você, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte. Jesus, ele jamais vai deixar você sozinho. Jesus, ele jamais vai te envergonhar. Jesus, ele jamais vai deixar de cumprir com a promessa que fez em sua vida. E Jesus, então, passando por ali, olha lá para aquela árvore e disse: ali, Zaqueu, eu já te vi, rapaz, desça daí, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha, irmãos, então a Bíblia diz que Zaqueu agora desceu depressa. Zaqueu desceu correndo e foi ao encontro de Jesus. Aquelas pessoas que estavam ao redor disse: Jesus, como é que pode tu entrar na casa de um homem pecador? E Jesus, com a sua sabedoria, disse para aqueles homens: o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar tudo o que se havia perdido. Zaqueu olha para o Senhor e disse: Senhor, sou um homem de muita grana, de muito dinheiro, e se eu defraudei alguém, quando ele fala assim, eu defraudei alguém, o coração dele já está dizendo, já está o acusando de que sim, realmente ele tinha defraudado alguém. Eu estou pronto a devolver 4 vezes mais. Então Jesus olha para Zaqueu e disse: hoje veio salvação nesta casa. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, um homem poderoso, um homem rico, influente em Jericó. No entanto, apesar do sucesso exterior, havia um vazio interior que o dinheiro não podia preencher. O dinheiro não podia preencher a alegria de Zaqueu. Ao ouvir que Jesus passava pela cidade, ele correu e subiu em uma figueira para ouvi-la. Mas Jesus, ele já tinha o visto. Jesus viu e o chamou-lhe e fez para ele um convite. Jesus está fazendo para você, meu querido ouvinte, minha querida irmã, meu querido irmão, você que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Ele quer transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar a sua família. Quando Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, ele está dizendo que quer fazer uma mudança. E correndo adiante subiu aquela alegria em Zaqueu, em saber que todas as dificuldades que ele teve, ele conseguiu chegar perto de Jesus. Você também está sendo convidado para aceitar este mestre que fez a transformação de Zaqueu. Não importa a multidão, não importa aquelas pessoas que vão querer tentar atrapalhar você. Você tomava cerveja comigo, você bebia cachaça comigo, você fumava seu cigarro comigo, a gente saía, ia bagunçar, ia fazer farra e tal, e agora você vai passar a ser crente? Vai acabar todas aquelas nossas brincadeiras? É desta maneira que vai acontecer. Mas não te importe, porque ainda que o pai e a mãe abandonam os seus filhos, Jesus jamais vai te abandonar. Então creia nisso. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Seja você humilde, aceite Jesus como Salvador
Jesus Cristo na sua vida. E tenha certeza de que você vai morar no céu. Faça como Zaqueu, desce do orgulho. Desce do orgulho. Não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem iate, não é porque você tem um navio, não é porque você tem vários empregados, várias fazendas, mas não tem Jesus. Este é o melhor convite que alguém pode fazer para você. Fazer como Zaqueu. Descer significa se humilhar na presença do Rei. Este que fez os céus e a terra. Jesus está te convidando para aceitar a Ele como o seu único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe e te guarda, em o nome do Senhor Jesus.